Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Continuando no nosso 9º capítulo do livro Armado para o Combate, do autor Rick Renner. Estamos no nosso segundo áudio, a partir do 5º tópico, que traz o título Revelando o Nome, Símbolos e Tipos do Diabo na Bíblia. Praticamente, esqueci, né, que é a continuação do outro áudio, mas provavelmente vocês vão fazer no outro dia. Então, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, seja qual for a hora da sua leitura, que seja feita com louvor ao Senhor, que tenha a companhia do nosso professor glorioso, o Espírito Santo de Deus. Vamos lá para o nosso 5º tópico, revelando nomes, símbolos e tipos do diabo na Bíblia. Praticamente, todos os estudiosos famosos da igreja, do passado e do presente, concordam que temos um adversário que odeia o evangelho, detesta a presença da igreja e trabalha ininterruptamente para desacreditar a mensagem de Jesus Cristo. Em português, a entrada do diabo na vida de um crente é permitida, principalmente pela negligência desse crente. Ele se esgueira por dentro dele por meio de uma área descomprometida e não renovada da mente, uma brecha, e depois começa a guerrear contra a mente e a carne deste indivíduo. Jesus. Em lugar de nos escondermos do inimigo, precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras, para ver o que Deus tem a dizer sobre ele. Existem muitos nomes, símbolos e tipos para o diabo ao longo do Antigo e Novo Testamento, cada um deles revelando um aspecto diferente da natureza distorcida e pervertida do diabo e do seu modo de operação. Nosso inimigo é conhecido como Abaddon em Apocalipse 9:11, acusador em Apocalipse 12:10, adversário em 1 Pedro 5:8, anjo de luz em 2 Coríntios 11:14, Apolion em Apocalipse 9:11, Beelzebul em Mateus 10:25 e 12:24, Belial em 2 Coríntios 6:15, Diabo, Efésios 6:11, 1 Pedro 5:8, Apocalipse 12:9, Dragão, Apocalipse 12:9, Maligno, Mateus 6:13, Homicida, João 8:44, Príncipe deste mundo, João 12:31, Príncipe dos demônios, Mateus 9:34, na NVI, Príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2, Leão que ruge, 1 Pedro 5:8, Satanás, Lucas 10:11, Serpente, Apocalipse 12:9. Esses nomes, símbolos e tipos de Satanás podem ser divididos em 4 categorias. Primeiro, a inclinação destrutiva de Satanás, a natureza pervertida de Satanás,
o desejo controlador de Satanás. E quarto, Satanás, o manipulador de mente. Sexto tópico, a tendência destrutiva de Satanás. Dos 17 nomes, símbolos e tipos apresentados, 2 são dedicados ao desejo insaciável de Satanás de destruir. Os nomes Abaddon e Apolion são usados para descrever o diabo em Apocalipse 9 e 11. O nome Abaddon é o equivalente hebraico para o nome grego Apolion. E os dois nomes significam destruidor. Com referência a Satanás, Apocalipse 9 e 11 diz: tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Você pode ter certeza de que os espíritos demoníacos sobre os quais Satanás governa como rei possuem a mesma natureza destrutiva do seu senhor. Eles também operam de acordo com as instruções de Satanás. Lhe dão quanto que Satanás lhe dá quando os envia para destruir. Sétimo tópico, a natureza pervertida de Satanás. Dos títulos dados na lista, 5 deles têm a ver com a natureza distorcida e pervertida do diabo. Esses 5 encontram-se no seguinte nome, símbolos e tipos: Beelzebul, Belial, dragão, maligno e homicida. Beelzebul. O nome Beelzebul foi usado inicialmente pelos filisteus do Antigo Testamento para descrever o deus de Ecrón. Ele significava literalmente Senhor das Moscas, segundo Reis 1, 2 e 6. Originalmente, ele se pronunciava Baal-zebul. À medida que o tempo passou, os judeus alteraram para Baal-zebul, para Beelzebul, que acrescentava uma ideia ainda mais obscura a esse nome específico do diabo. Esse novo nome, Beelzebul, agora significa Senhor dos Estercos ou Senhor dos Estrumes. 2 imagens poderosas e importantes de Satanás são apresentadas nesses 2 nomes. Primeiramente, ele é apresentado como Baal-zebul, o Senhor das Moscas. Essa é claramente a imagem de Satanás, disfarçando-se como o Senhor dos espíritos demoníacos. Obviamente, os filisteus viviam os espíritos demoníacos da mesma maneira que uma pessoa vê a mosca perniciosa e imunda que mordem, atormenta e irrita. Em segundo lugar, ele é apresentado como Beelzebul, o Senhor dos Estercos. Acrescentando uma mudança a esse nome específico de Satanás, os judeus revelaram uma característica mais importante do diabo. Assim como as moscas perniciosas e imundas voam, o diabo e seus espíritos malignos são atraídos aos montes de esterco ou a ambientes impregnados de carnalidade podre e mal cheirosa. Belial. O nome Belial, de origem grega, significa inútil. Esse nome é sempre usado com relação à imundícia e maldade. Sempre que ele é impregnado, ou seja, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, é usado para retratar homens extremamente maus. Por exemplo, 1 Samuel 2 e 12 nos diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Que exemplo os filhos de Eli eram dessa palavra Belial? Eles eram fornicadores e ladrões, cheios de idolatrias e rebelião. Essas características terríveis estavam enraizadas no caráter deles, a tal ponto que o juízo de Deus veio sobre eles.
e eles foram retirados de cena em um dia. Pelo fato de 1 Samuel 2:12 chamá-los de filhos de Belial, sabemos que eles obtiveram esse comportamento horrendo de Satanás. Ele próprio, a origem do nome Belial. Dragão. A palavra dragão também é usada em Apocalipse 12:9 para retratar o diabo. Ali diz: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Está claro, a partir desse versículo, que a expressão dragão e serpente são usadas alternamente com relação à natureza distorcida, demente e pervertida de Satanás. Empregando essas duas imagens, a Bíblia apresenta o diabo como uma criatura mortal e venenosa, pronta para atacar e matar. Maligno. O exemplo bíblico seguinte do diabo pode ser encontrado no que é chamado tradicionalmente de a oração do Pai Nosso. Em Mateus 6:13, o Senhor Jesus orou: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O idioma grego diz com mais precisão: mas livrai-nos do maligno. A partir desse uso, sabemos que Jesus via o diabo como o maligno. Ninguém estava mais familiarizado com Satanás do que Jesus, por consequente. É importante sabermos que Jesus, conhecendo o diabo tão bem, o rotulou desse modo. O homicida. Foi também o Senhor Jesus quem nos disse que Satanás é um homicida, em João 8:40. Jesus disse aos escribas e fariseus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. A natureza homicida de Satanás manifestou-se primeiro em Gênesis 4:8, quando ele inspirou Caim a matar seu irmão Abel. Também foi a natureza homicida de Satanás que inspirou Herodes a matar todos os bebês em Belém, Efrata. Continuamos a ver a natureza homicida do diabo nas mortes de milhões de mártires cristãos primitivos e ainda hoje, onde quer que a injustiça assassina prevaleça na terra. O assassinato faz parte da natureza insana de Satanás. 8º tópico: o desejo controlador de Satanás. O forte desejo de Satanás de controlar a esfera do espírito, o mundo, todo governo e instituição humana do sistema desse mundo é evidenciado pelo fato de que a Bíblia chama de o príncipe deste mundo, o príncipe dos demônios, o príncipe da potestade do ar. O príncipe desse mundo, chamando Satanás de o príncipe desse mundo, até Jesus reconheceu seu controle temporário sobre certas coisas nessa esfera terrena. Você deve se lembrar de que o próprio Satanás pessoalmente oferece a Jesus o reino deste mundo durante os 40 dias e noite de teste de Jesus no deserto. Jesus foi confrontado por esse príncipe do mundo durante 40 dias e resistiu ao poder do diabo até que seu adversário fugiu. Jesus falou por experiência própria quando se referiu a essa reivindicação temporária de Satanás, príncipe dos demônios. Em Mateus 9:34, Satanás também é chamado de o príncipe dos demônios. A palavra príncipe é extraída da palavra grega archonas,
archontas, e se refere a alguém que detém o primeiro lugar, ou alguém que tem mais elevado poder, mais elevado trono de poder. O título Príncipe dos Demônios com certeza revela que Satanás detém o trono de mais alta posição entre uma hoste de espíritos diabólicos. A palavra príncipe denota que há uma força militar e uma espécie de organização no sistema de Satanás governar o seu reino. Já vimos isso em Efésios 6 e 12. Príncipe da potestade do ar. O apóstolo Paulo chamou Satanás de o príncipe da potestade do ar. Efésios 2 e 2. Mais uma vez, a palavra príncipe é extraída da palavra archontas, que significa alguém que detém o mais alto trono do poder. Isso está em total concordância com Efésios 6 e 12, que afirma que, sobre o controle de Satanás, existem vários níveis de poder espiritual maligno, principados, potestade, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Satanás, o manipulador da mente. Finalmente, chegamos à última e maior categoria dos nomes, símbolos e tipos de Satanás na Bíblia. Na última categoria, descobrimos que Satanás verdadeiramente é o Senhor dos jogos mentais. Vamos ver 5 nomes, símbolos e tipo do nosso inimigo que especificamente tem a ver com a sua capacidade de distorcer, enganar e mentir a mente das pessoas. Ele é chamado adversário, leão que ruge, anjo de luz, diabo e Satanás. Adversário. O nome adversário é extremamente importante aos que procuram entender o modo de operação do diabo. Ele é extraído da palavra grega antidikos, que é um composto da palavra grega anti e dikos. A palavra anti significa simplesmente contra. Entretanto, no idioma grego mais antigo e mais clássico, ela era usada para denotar estado mental de um homem ou mulher que estavam à beira da insanidade. Esta, na verdade, era uma pessoa terrivelmente perigosa que faria um grande mal a alguém que faria um grande mal a alguém se não fosse impedida. Portanto, a palavra anti é uma palavra bastante negativa. A segunda parte da palavra adversário é extraída da palavra grega dikos. Diko é a raiz da palavra grega que significa justiça. Ela se refere à justiça, retidão, lealdade e honradez. Quando as duas palavras são unidas, elas retratam alguém que se opõe terminantemente à justiça. Pelo fato de a palavra anti trazer consigo a ideia de hostilidade, isso nos diz que o diabo é alguém que é hostil com relação à justiça, ou que deseja destruir a justiça e eliminá-la. Significa que o diabo não se opõe apenas passivelmente à presença da justiça ou das pessoas justas. Ele as persegue ativamente e faz tudo o que está dentro do seu poder para aniquilá-las. Ele odeia a justiça. De uma forma ou de outra, Satanás tenta mentalmente nos devorar com tentações presentes ou com lembranças passadas. Ele faz tudo isso a fim de atacar
o nosso senso de retidão. Seu objetivo definitivo é nos fazer sentir abandonados, sem nenhuma confiança diante de Deus, do diabo ou do homem. Foi exatamente por isso que Pedro disse: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Um leão que ruge. Isso nos leva ao título seguinte de Satanás. Pedro diz que ele é como um leão que ruge, que assombro e temor o poderoso rugido de um leão gera no coração de um homem frágil. Entretanto, no caso do diabo, seu rugido é muito mais temível que sua mordida. Colossenses 2:15 declara vitoriosamente: e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por meio da cruz e da ressurreição, Jesus Cristo despojou esta potestade demoníaca da autoridade que elas um dia possuíram. A vitória de Jesus sobre elas foi tão completa que ele até os expôs ao desprezo. Para ter uma descrição mais detalhada dessa expressão, veja o capítulo 9 do livro Vivendo na Zona de Combate. Entretanto, isso não impediu que o diabo tentasse soar assustador. Por meio da disputa contínua dos nossos pensamentos, das insinuações dele sobre o nosso fracasso, das suas intenções de medos irreais em nossas almas e dos seus ataques constantes contra a nossa mente, Satanás tenta nos levar à derrota. Esses rugidos constantes em nossa alma são apenas outras tentativas do adversário de nos cansar, de nos desgastar e depois de nos dominar pela alta comiseração. Observe que o objetivo do adversário é procurar aqueles a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. A palavra procurar sugere que nem todos serão vítimas desta tática. Satanás não está procurando apenas qualquer um para devorar. Ele está procurando aqueles a quem ele possa devorar. Em outras palavras, o inimigo está procurando aqueles que são fracos na fé, ignorantes da palavra de Deus, que estão isolados em si mesmos e não são maduros o suficiente para resistir diante de suas constantes alegações contenciosas. Esses são os indivíduos que o leão que ruge está procurando. O seu objetivo é devorá-los. A palavra devorar vem da palavra grega katapino, que significa literalmente engolir completamente. Anjo de luz. Satanás também é chamado de anjo de luz. Ao lidar com o problema dos falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos e enganadores que estavam tentando penetrar na igreja de Corinto, Paulo diz em 2 Coríntios 11:14: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Essa é outra imagem clara desse mestre manipulador de mentes. Satanás se disfarça para ser algo que ele realmente não é. Mais uma vez, esse tipo de ataque normalmente vem contra a mente de uma pessoa. O retrato de Satanás como um anjo de luz é um exemplo claro do seu poder enganoso de torcer os pensamentos das pessoas. Diabo. Naturalmente, Satanás também é chamado de diabo. Na verdade, no Novo Testamento, se refere a ele deste modo mais de 40 vezes. O nome diabo é extraído da palavra grega diabolos. Ela é um composto da palavra dia e balos. Dia significa
através e traz consigo a ideia de penetração. A palavra balos é extraída da palavra balo, que significa eu atiro, como no caso de se atirar uma bola ou uma pedra. Quando as duas palavras são unidas, a nova palavra retrata o ato de se atirar repetidamente uma bola ou uma pedra contra algo até que ela penetre essa barreira e saia do outro lado. Portanto, o nome diabo não nos é dado apenas o nome próprio desse inimigo, mas também seu modo de operação. O seu modo significa que ele é alguém que ataca continuamente e sem parar, vez após vez, batendo contra as muralhas da mente das pessoas, insensatamente, até que, finalmente, ele rompe as defesas e penetra no processo mental delas. Satanás. Esse inimigo tanto de Deus quanto do homem é chamado Satanás, que é extraído da palavra hebraica Shatana, e significa odiar e acusar. Essa palavra é usada mais de 50 vezes no Antigo e no Novo Testamento. Também traz consigo a ideia de difamação e falsa acusação. 10º tópico: um pré-requisito para a batalha espiritual. Foi por causa desse arco inimigo que Paulo escreveu à igreja de Éfeso e os incentivou a se revestirem de toda a armadura de Deus. Efésios 6:11. Entretanto, tenha em mente o que Paulo diz aos cristãos de Éfeso, que fizesse antes que ele lhe dissesse para se revestirem de toda a armadura de Deus. Paulo os incentivou deste modo: deixem a mentira, em Efésios 4:25. Fale cada um a verdade com o seu próximo, 4:25. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, no 4:26. Não deis lugar ao diabo, no 4:27. Aquele que furtava, não furte mais, 4:28. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, 4:29. Não entristeçais o Espírito de Deus, 4:30. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia, 4:31. Não devemos esquecer que uma vida consagrada é um pré-requisito para a verdadeira batalha espiritual. Se essas áreas das nossas vidas forem deixadas sem atenção, sem estarem comprometidas e rendidas, deixamos brechas, através das quais Satanás é capaz de continuar a executar os seus ardis infernais em nossas vidas. Berrar, brandar, uivar, bater os pés e gritar com o diabo não terá resultado algum se tivermos permitido deliberadamente ou simplesmente por negligência que os lombos da nossa mente deixem de ser verificados e cingidos. A nossa falta de compromisso e os lugares secretos das nossas vidas que nunca foram rendidos nos impedirão sempre que tentarmos lidar com os ataques do diabo. No entanto, quando escolhermos viver vidas santas e rendidas, guardando cuidadosamente nossa mente e preparando-nos com toda a armadura de Deus, nós nos tornamos armas tremendas nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Perguntas para o nosso crescimento.
Qual é a maneira número 1 de neutralizar qualquer ataque que o diabo poderia realizar contra a sua carne? Quais são as 3 características do reino do diabo que são qualidades que o corpo de Cristo precisa ter? Como a falta dessas qualidades dentro da igreja dão vantagem ao inimigo? Como o inimigo tem acesso à vida de um cristão? Que passo você pode dar para garantir que nunca permitirá que o diabo tenha acesso à sua vida? Que tática o diabo usa para atacar o seu senso de justiça? Qual é o objetivo final que ele está tentando alcançar? E como você pode impedi-los de ter êxito? O que o diabo busca quando ele procura alguém a quem possa devorar? Que característica um cristão precisa ter antes que o inimigo possa conseguir esse tipo de acesso à sua vida? Glória a Deus. Aqui se finda mais um capítulo e que o Espírito Santo continue direcionando vocês.